Olá, seja bem-vindo a este vídeo e bem-vindo à nossa conta. Que o Senhor possa abençoar constantemente. Nós estaremos, nesse caso, a avaliar um tema importante, um tema que tem que ver estritamente com a nossa condição espiritual. Na primeira instância, como nos encontramos no último dia do ano, precisamos então de fazer uma análise de como é que nós estamos, em que pé nós estamos. Né? Muitos a esta altura estão fazendo balanços extremos de como é que foi o ano, se o ano rendeu, né? Se as rendas foram baixas, se foram altas. Então, como cristãos e filhos de Deus, precisamos também de saber como é que nós estamos em termos de vida espiritual. Hoje nós estaremos a falar sobre a questão do juízo, não é isso? O juízo investigativo, como servos de Deus, como nação santa e como sacerdócio real. O Senhor deu-nos a responsabilidade de poder então anunciar a luz que o Senhor nos concedeu, pois Ele nos tirou das trevas. Antigamente nós não éramos povo, tinha um povo literal, tinha o Israel literal. E é sobre esse Israel literal que nós estaremos a tirar lições importantes e lições que a gente estará avaliando naquilo que será o dia em que nós nos encontramos atualmente. A festa anual da expiação. Encontramos no livro de Levíticos capítulo 16, versículo 29. A palavra de Deus diz assim: e isto vos será por estatuto perpétuo. Não é isso? Estatuto perpétuo. Quer dizer, será uma lei eterna, será uma lei que lhe servirá para sempre. Diz assim: no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Ok? É um mandamento que o Senhor Deus havia dado para o povo de Israel. Porque naquele dia se fará expiação por vós. Esse então era o objetivo na qual o Senhor Deus disse que nenhuma obra fareis, porque naquele dia, no dia 10 do 7º mês, diz que se fará purificação ou então expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Até ali nós conseguimos ver então que existia um dia, né, que o sumo sacerdote entrava no santuário e fazia então a expiação dos pecados cometidos e confessados também pelos israelitas, e que de uma vez no ano o sacerdote entrava neste mesmo lugar e fazia o sacrifício, e os pecados eram perdoados por Deus nos méritos de Cristo Jesus. Atualmente o Senhor ele nos considera como nação santa e um povo adquirido. Em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Então nós conseguimos ver a descrição do Senhor a falar que nós somos o povo especial, somos o Israel espiritual. Tomando a leitura, diz assim a palavra de Deus: mas vós toda a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Talvez nós pudéssemos ser considerados como gentios no passado, com pessoas que não tinham os mesmos privilégios que os israelitas tiveram, mas atualmente nós temos os mesmos privilégios. Nós somos o Israel espiritual, mas só que nós corremos um risco muito grande, um risco de poder rejeitar a Jesus Cristo, rejeitar a sua lei, tal como os israelitas rejeitaram a Jesus no passado. Por essa razão é que eles deixaram de ser povo de Deus e povo escolhido de Deus. Não é isso? Por essa razão deixaram de ter os mesmos privilégios, e esse privilégio foi passado para os gentios. E atualmente nós somos o Israel espiritual, porque Deus deu-nos a oportunidade de podermos anunciar então a sua maravilhosa luz, porque Ele nos tirou das
trevas. Então, como é que anda o Israel espiritual? Segundo o livro de Salmos, capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 6, ali nós conseguimos encontrar uma descrição diferente daquele que são o Israel espiritual e daquele que é, então, o gentio atual. Vamos ver, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este é o primeiro detalhe para o povo santo, não é isso? Para o sacerdócio real. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, muito menos anda no conselho dos ímpios. Ok? Se você se considera como alguém, né, que és o povo santo e ainda te sentas no conselho, ainda andas no conselho dos ímpios, ainda te assenta na roda dos escarnecedores, queridos irmãos, a tua condição ainda está interrogada. Antes tem seu prazer, nesse caso o santo, não é isso? Ele diz que antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus é a sua lei. Não é isso? Desde Gênesis a Apocalipse é a lei de Deus, é a Torá, é a palavra de Deus. E o povo santo de Deus, eles, nesse caso, têm prazer em estudar e meditar nesta mesma lei de dia e de noite. Não acrescentam e não diminuem. Pelo contrário, eles estudam tudo e obedecem a tudo quanto está escrito. Por essa razão é que, pois, será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto nas estações próprias e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esses homens são homens prósperos, são homens que dão frutos no tempo adequado, no tempo certo, não são homens precipitados, ok? Pelo contrário dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não são considerados como servos de Deus, não é isso? Podem ter conhecimento da verdade, mas não vivem. Eles que não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em Salmos capítulo 7, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: o Senhor julgará os povos. E Davi ele disse: julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Versículo 9: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece-a o justo, posto o justo Deus, prova os corações e os rins. Neste texto nós conseguimos ver que o Senhor julgará os povos, não é isso? O Senhor julgará os povos, tanto os justos como os ímpios. E Ele conhece o que se passa no coração de cada um. Vamos ver o que está escrito no Salmos 14, versículo 2, como tem sido o comportamento dos homens nesses últimos dias. Salmos 14, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. No versículo posterior vem dizer que desviam-se todos e justamente, nem juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um que faça o bem. Durante o ano 2024, desde janeiro a Apocalipse, você devia fazer, eu devia fazer esta avaliação. Será que eu tenho feito bem? Será que o Senhor, quando esquadrinha o meu coração, Ele vê bondade em mim? Será que nos registros das memórias estão escritas as boas ações que eu tenho feito? Ou simplesmente tem escrito más ações? Em tudo nós precisamos de olhar para as Escrituras Sagradas. Em 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus diz o seguinte: porque já é tempo, não é isso? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o Evangelho primeiro começa para aqueles que são obedientes, para os filhos de Deus, para a casa de Deus, para o Israel espiritual, então como, nesse caso, será para aqueles que não são os filhos de Deus?
né? Malaquias capítulo 3, vamos ler a Bíblia, vamos esquadrinhar, afinal de contas, o que é que o Senhor vem trazer para nós nesses últimos dias. Quem subsistirá nesse mesmo dia? Malaquias capítulo 3 diz assim: eis que eu vos envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, ao seu templo, que o Senhor virá ao seu templo, né, para a sua igreja. E a quem vos buscai? O anjo do concerto, a quem vos desejai? Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará o dia do julgamento do Senhor? Quem suportará o dia em que o Senhor virá para poder julgar a sua igreja? Quem poderá suportar? Quem poderá suportar? E quem subsistirá quando ele aparecer? Quando ele será, né? Porque ele será como fogo de ourives. O fogo de ourives serve para poder purificar os barros que são feitos pelo oleiro, não é isso? Os vasos que são feitos pelo oleiro. Dando continuidade, e como, né, sabão dos lavandeiros. Nesse caso, o Senhor ele virá como fogo de ourive ou como sabão dos lavandeiros. Tanto o sabão como o fogo, eles têm o mesmo objetivo, que é purificar as imundícias, purificar a sujidade. E assentar-se-á ao firmamento e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e o afirmará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Não é isso? Nós conseguimos então ver que o Senhor ele virá para o seu templo, ele virá para julgar. Mas como então poderá ser esse mesmo julgamento? Como o Senhor poderá julgar as pessoas? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, a palavra de Deus vem então dizer que nada poderá passar despercebido aos olhos de Deus. Vamos ler o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. A palavra de Deus, 13 e 14, diz assim: de tudo quanto tenho ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Versículo 14: porque Deus há de trazer o juízo, nesse caso a investigação, não é isso? O ato de julgamento. O Senhor há de trazer o juízo, toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mau. Tudo quanto nós temos feito, tudo quanto nós fizemos desde janeiro até ao mês de dezembro, nos será mostrado, ok? Porque existem livros no céu que têm registrado todas as nossas ações. Existem livros no céu que têm registrado todas as nossas ações. E nós precisamos de compreender, afinal de contas, quais são os objetivos deste mesmo livro. Em Daniel capítulo, não é isso? Em Daniel, no seu capítulo 7, no versículo 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono era chama de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Quais foram os livros que foram abertos? Bem, no céu existem 3 livros. Existe o livro da vida, um livro memorial, e existe também então o livro dos registros dos pecados, onde são registrados todos os nossos pecados. Livro da vida, livro memorial, não é isso? E o livro que são registrados os nossos pecados. No livro da vida contém os nomes de todos aqueles que entraram para o serviço de Deus, ou então o povo de Deus. Não é isso? Aqueles que aceitaram, aqueles que têm trabalhado para Deus, aqueles que estão obedientes, estão escritos no livro da vida. Jesus disse aos seus discípulos: alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está enrolado nos céus. Muitos dos ministros que nós temos atualmente consideram-se como servos de Deus porque expulsam demônios. Consideram-se como servos de Deus porque fazem milagres, porque fazem coxos andarem, mas não obedecem à lei de Deus. A estes claramente são desobedientes. A estes claramente que o seu nome não está escrito no livro da vida. Por quê? Porque são desobedientes.
Aos discípulos o Senhor lhes disse que não se alegrem porque os demônios se sujeitam, mas pelo contrário, alegrai-vos porque vosso nome esteja escrito no livro da vida. E muitos de nós podemos até estar em uma denominação, podemos até estar em uma igreja, podemos até trabalhar para Deus dentro da igreja, mas o nosso nome não estiver confirmado no livro da vida. Não é isso? Nós devemos estar preocupados se o nosso nome ainda está no livro da vida. Se por causa das desobediências que nós temos tido concernente à palavra de Deus, o nosso nome ainda está no livro da vida. Nós precisamos de entender isso. O Senhor está fazendo um julgamento. O Senhor está julgando o seu povo atualmente. E nós precisamos de compreender isto. Precisamos de entender. Por quê? Porque Daniel, olhando para um tempo de angústia, a qual nunca houve, declara que o povo de Deus será livrado dele, todo aquele que for achado inscrito no livro. No livro, irmãos, precisamos de compreender isso. Pode estudar isso em Daniel capítulo 12, versículo 1. E o revelador diz que unicamente entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro. Muitos querem ir para o céu, mas não sabem como ir para o céu. Muitos estão trilhando o caminho que Deus não delineou para eles mesmos. Muitos estão seguindo os conselhos dos homens. Queridos irmãos, não é tempo de seguirmos o conselho dos homens. Você deve se perguntar se o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque são simplesmente estes. Primeiro, alguns, são simplesmente estes. Os que irão de vencer devem ter o seu nome escrito no livro da vida. Os que vão para os céus devem ter o seu nome escrito no livro da vida. De janeiro até dezembro, o seu nome, será que pelas ações que você fez, ainda consta no livro da vida? Os teus pecados estão perdoados? Nós precisamos de compreender isso. João compreendeu isso. Deus lhe fez constar. O mesmo Deus fez constar também para Daniel. Queridos irmãos, estamos num tempo solene. Um tempo em que não simplesmente devemos viver como meros cristãos. Não simplesmente professar ter uma religião, mas nos preocupar se o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque ninguém vai para o céu se não estiver o seu nome escrito no livro da vida. Há um memorial escrito diante dele. Afinal de contas, este livro memorial, o que tem? Neste livro memorial estão registradas todas as nossas boas ações, todo o nosso ato de benevolência, todo o nosso ato de beneficência, toda a nossa generosidade, estão escritos neste mesmo livro. Que temem ao Senhor e para que os que lembram do seu nome, as suas palavras de fé, atos de amor estão registrados no céu. E isso se referiu Neemias quando disse: lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. No livro memorial de Deus, cada ato de justiça é imortalizado. Não é isso? Ali, cada tentação resistida, cada mal vencido, cada palavra de terna piedade expressa, estão fielmente registrados. E cada ato de sacrifício, cada sofrimento e tristeza, suportados por causa de Cristo, estão ali marcados. Queridos irmãos, muitas das vezes você é alguém que sofre escárnio por causa do nome de Cristo. Talvez você é alguém que perdeu o emprego por causa do nome de Cristo. Talvez você é alguém que perdeu a família por causa do nome de Cristo. Talvez você é alguém que a sua família já o abandonou faz tempo por causa do nome de Cristo. Lembra-se dessas palavras e conforta-se nisso. As tuas ações estão escritas no livro memorial do céu. Ok? Não pense que o Senhor o abandonou. Não pense que o Senhor o abandonou. O seu nome está escrito no livro da vida. E o seu memorial, as suas ações estão escritas lá também. Então, o outro livro é o livro onde consta os registros dos nossos pecados. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Digo-vos que toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Os secretos propósitos e motivos aparecem no infalível registro, pois o Senhor trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará o desígnio do coração. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5,
eis que estão escritas diante de mim as vossas iniquidades, e justamente as iniquidades dos vossos pais. Isaías capítulo 65, versículos 6 e 7. A obra de cada homem passa em revista diante de Deus e é registrada por sua fidelidade ou infidelidade. Defronte de cada nome nos livros celestiais é colocado com terrível exatidão, cada palavra injusta, cada ato egoísta, cada dever não cumprido e cada pecado secreto, justamente com cada ardilosa hipocrisia, as negligências, as advertências, as reprovações enviadas pelo céu, o tempo e as oportunidades desperdiçadas, a influência exercida para o bem ou para o mal, com todos os seus resultados de longo alcance, tudo é anotado pelo anjo escrevente. Querido irmão, desde janeiro até dezembro, as nossas ações têm sido apontadas, as nossas ações têm sido vistas. O nosso ato de obediência, a nossa rebeldia, a nossa covardia, o Senhor tem apontado. Seria bom que nosso nome permanecesse no livro da vida. A lei de Deus é o único padrão pelo qual o caráter e a vida dos homens serão avaliados no juízo. Muitos desprezam a lei de Deus, dizem que a lei de Deus já não vale mais, dizem que a lei de Deus já foi passado, dizem que Deus aboliu a lei de Deus, mas não existem provas claras de que Deus aboliu a sua própria lei. Se Deus abolisse a sua lei, então não seria pela sua lei que ele poderia julgar as pessoas. É a lei que o Senhor, que muitos dizem que o Senhor aboliu, que ele estará julgando a cada ação. Hoje você pode dizer que o Senhor aboliu, e essa lei que você diz que Deus aboliu, que Deus vai te julgar com ela. Então precisamos de prestar atenção nas coisas. Nós estamos a viver nos últimos dias. O Senhor, ele vai voltar. Mas antes de voltar, ele fará a obra de purificação da sua igreja e a obra de julgamento. E esse julgamento vai começar especificamente na casa de Israel. Vai começar na casa de Israel. O Senhor vai fazer uma sacudidura na casa de Israel. Os ímpios, eles terão seu momento em que o Senhor estará julgando ele. Quando nós estaremos para o céu, especificamente nos 1000 anos, os livros nos serão mostrados e nós estaremos a julgar tanto a Satanás, aos seus anjos, como aqueles que se perderam. Mas atualmente, o Senhor está a fazer uma obra de julgamento para o seu povo. Simplesmente para o seu povo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Não é isso? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Deus há de trazer a juízo todas as obras. À medida que os livros de registro são abertos no juízo, a vida de todos os que creram em Jesus passa em revista diante de Deus. Principiando com aqueles que primeiro viveram sobre a terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada sucessão, de cada sucessiva geração, e encerra os casos dos vivos, ok? Então nós precisamos de compreender isto. Queridos irmãos, aqui está claro. Eu vou tomar a leitura e vou repetir. Principiando com aqueles que primeiro viveram sobre a terra, nosso advogado apresenta os casos de cada sucessiva geração e encerra com os casos dos vivos. Nesse momento é o juízo dos mortos quem está a acontecer. Mas são os mortos que viveram, não é isso? De acordo com a vontade de Deus. Vamos ver o que veio dizer antes. Bem, à medida que os livros de registro são abertos no juízo, a vida de todos os que creram em Jesus, não é daqueles que não creram. Precisamos de prestar atenção nisso. O julgamento que atualmente está a acontecer dos mortos são daqueles que creram em Jesus. Ok? Daqueles que creram em Jesus. Passem revista diante de Deus. Agora, principiando com aqueles que primeiro viveram sobre a terra. Isso quer dizer que desde Adão, o juízo começa desde Adão, não é isso? Começa com Adão, começa com Adão e vai seguindo até aqueles que estão presentes e que ainda creem em Deus, nesse caso, a casa de Israel.